Olá, alunos! Vamos falar agora sobre um breve histórico da meditação no Brasil e no mundo. Professor, como surgiu e se desenvolveu a meditação? A meditação, nós não temos com exatidão a época que foi criada. Sabe-se que ela foi desenvolvida em diversas épocas da história humana e por todos os povos. Praticamente todos os povos do planeta desenvolveram alguma forma de meditação. Os antropólogos modernos levam em consideração a possibilidade de que, nas tribos pré-históricas primitivas, portanto, a meditação foi desenvolvida como uma prática natural quando as tribos se reuniam em torno das fogueiras à noite para descansar. Então isso propiciava uma concentração da atenção no fogo, um relaxamento, uma tranquilização e induzia a um sono reparador para no dia seguinte voltarem às atividades de luta e fuga, que era comum naquela época para a sobrevivência das pessoas. Com o passar dos anos, essas práticas foram sendo registradas a partir do momento que a escrita foi desenvolvida em diversas culturas e civilizações. Então, essas práticas foram registradas e, como o pensamento primitivo se desenvolveu primeiro nas religiões, porque a ciência, a filosofia vieram depois, primeiro a religião, essas práticas foram introduzidas nas diversas práticas e seitas religiosas do mundo, inclusive nas grandes religiões. Nós temos no catolicismo meditação chamada cristã. Nós temos no budismo meditação, tanto no budismo tibetano quanto no zen budismo. No chan budismo e no zen budismo nós temos meditação. No shintoísmo, no jainismo, nós temos, portanto, em diversas doutrinas religiosas, práticas meditativas diversas. Na yoga também houve esse desenvolvimento, em artes marciais, como o Tai Chi Chuan e no Aikido. Ou seja, a meditação foi se integrando à cultura humana em diversas épocas, em povos diferentes, porque é uma maneira natural de perceber a realidade. E de perceber a realidade em profundidade. Ou seja, ela trabalha para o desenvolvimento do ser humano. Modernamente, no século XX e agora no XXI, a meditação passou a ser estudada pela ciência ocidental. Ou seja, o que diferencia essencialmente essa civilização das outras? Conhecimento científico. É isso que diferencia. Mas nós não tivemos em nenhuma época da humanidade, pelo menos da história conhecida, nenhuma civilização que tenha tido conhecimento científico que nós temos. E é uma forma específica do ocidental pensar. O ocidental pensa cientificamente. Mesmo as pessoas que têm grande formação em ciência, elas procuram controlar as variáveis no que tange as suas ações no dia a dia, no trabalho, na aplicação de medicamentos e assim por diante. Ou seja, o modo de pensar científico é o modo de pensar ocidental. E a meditação não seria deixada de lado pelo pensamento ocidental. Então, este passou a estudar a meditação cientificamente. E ela está sendo utilizada hoje na medicina, na psicologia, com grandes benefícios às pessoas, inclusive em grandes faculdades aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Sendo assim, professor, diante de tudo que você falou, como que eu posso exprimir a relação entre a meditação e a ciência, a relação concreta que existe entre as duas? A meditação, como eu já disse, ela permite uma compreensão da essência. E a ciência se atém às relações, principalmente de causa e efeito, entre os fenômenos. Muito bem.
uma forma de conhecimento quanto outra são necessárias para nós compreendermos bem a realidade que nós vivemos. Uma, de fato, não pode viver sem a outra. A meditação passa a ser objeto da ciência. Como? Através de estudos experimentais feitos em laboratórios, no qual são utilizados diversos aparelhos para medir as reações fisiológicas dos meditadores. Seus efeitos, por exemplo, no organismo, no controle da pressão arterial, no controle do estresse, no aumento do bem-estar, no controle da dor crônica, no combate ao câncer. Então, há essa relação entre ciência e meditação. Agora, a ciência pode passar a ser objeto de estudo da meditação. Eu posso meditar em relação à ciência e compreendê-la em profundidade. Aí eu me torno um com a ciência. Aí eu sou um verdadeiro cientista. Porque eu não posso observar a ciência só como objeto do meu estudo distante de mim. Eu tenho que me tornar um com a ciência para ser um cientista. Ou seja, a ciência faz parte de mim a partir daquele instante. Então eu me torno um cientista de fato se eu medito em relação à ciência. Essa relação é um cruzado, é um casado de conhecimentos. Isto que a gente pode estabelecer como uma relação efetiva entre ciência e meditação. Ambas se tornam objetos de ambas. Muito bom, professor. E quando a gente pensa na meditação, a gente pensa também na observação, que o indivíduo ele vai ser trabalhado a sua observação, a sua concentração, a sua atenção interior. Pessoas que são ansiosas ou têm uma dificuldade de concentração, como é que a meditação pode ajudá-las? Quando se medita, como primeiro passo, nós temos a concentração no objeto meditado. Então, todos os pensamentos não relacionados àquele objeto são deixados de lado. Se eu medito também, por exemplo, em relação à minha respiração, por 1 minuto, eu tiro da minha mente todos os pensamentos que não sejam aqueles que dizem respeito à minha respiração. Ora, isso que faz, nesse 1 minuto, limpa a minha mente de todo e qualquer pensamento, inclusive, principalmente, dos preocupantes, daqueles que geram ansiedade, daqueles que provocam medo, insatisfação, tensão, cólera, etc. Ora, nesse caso, eu fico com um pensamento limpo, com a mente tranquila e alerta. Eu posso fazer isto num minuto? Posso. Depois, o que eu devo fazer? Para aumentar minha capacidade de meditar? Não. Eu diminuo. De 1 minuto a 40 segundos, 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, até eu conseguir fazer isso, provocar esse estado mental num momento. Em qualquer momento que eu queira. Sabe o que isso quer dizer? Eu posso provocar isso em todos os momentos da minha vida, se eu quiser. Por quê? O fundamental é eu conseguir reproduzir esse estado num momento. Se eu conseguir reproduzir num momento, eu reproduzo em todos os momentos da minha vida. A vida é feita de momentos. 1 segundo, menos de 1 segundo, décimos de segundo, isso é um momento. Então eu posso, num momento, reproduzir esse estado, então eu posso reproduzir esse estado no outro, sempre. Ao invés de se aumentar o tempo, deve-se reduzir o tempo, de 1 minuto para 1 momento. E aí você tem esse estado de tranquilidade e alerta o tempo todo. É isso. Nossa, muito bom, muito bom. Muito obrigada, professor, pelos apontamentos. De nada. E até o próximo vídeo.